E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Eu não gosto de trazer esse tipo de matéria, tanto que as pessoas que acompanham o canal aqui devem saber disso, né? Ou devem reparar esse tipo de coisa. Coisa que denigra o brasileiro, esse tipo de coisa assim, ou matérias de assassinato, latrocínio, esse tipo de coisa eu não gosto de trazer, a não ser quando traz uma repercussão muito grande. Foi igual nesse caso aqui. Um brasileiro foi preso por tráfico, né? Mas até aí tudo bem, são vários brasileiros que são presos por tráfico aqui no Japão. Só que nesse caso aqui ele trouxe uma repercussão maior. Por quê? É a primeira vez que a polícia do Japão vê esse tipo de tráfico, essa forma que foi feita o tráfico. O que consiste isso? Eles amassaram estimulantes e misturaram no carvão. E nisso a polícia desconfiou e analisou o carvão e prendeu. Só que saiu na mídia japonesa, tá? Você vê que você vai escutar aqui, né, a âncora da televisão ali falando. Se você não sabe japonês, quando você escutar a palavra Burajiro-jin, o que é isso? Brasileiro, tá? E soltaram o nome dele e etc, né? Então você viu a repercussão que deu, tá? Eu trouxe a matéria de dois canais. Eu trouxe um do canal, o canal japonês, FNN, e da NHK. Só que da NHK eles só mostraram as imagens do carvão ali, tá? Com as manchas brancas, com o caso do estimulante. E nisso eu não vou poder mostrar para você, tá? Até porque senão a NHK, a NHK me come com farinha. Mas a matéria eu vou trazer para você. Então eu vou ler duas matérias, as duas matérias vistas de forma diferente pela mídia japonesa, para você ter uma ideia do que aconteceu, tá, em relação a esse brasileiro aí. Daí você tira a sua conclusão, se ele foi feito de laranja, se ele sabia, se ele não sabia. Mas de qualquer maneira, tentem não julgar, tá? Até porque quem pode julgar é Deus, como é que se diz assim? Por que eu falo isso? Se você que é cristão considera que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? Julgar as pessoas é meio complicado, porque aquilo ali seria entre aspas, tá? Eu sei que é meio contraditório falar um negócio desse, mas se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, basicamente ele não erra. Se aconteceu esse tipo de coisa, por que era? Era para mostrar alguma coisa, tá? Porque se você levar em conta que Deus não erra, tá? Isso aí seria como se fosse falar que Deus errou. Apesar que existe o livre-arbítrio, tá? E me desculpe os ateus, eu estou falando esse tipo de coisa, porque eu tento passar aqui no canal para as pessoas não pregarem assim, não julgarem, tá? Se as pessoas, seja lá por qual motivo for que a pessoa tenha errado, da mesma forma aqui, tá? Por quê? E nós não sabemos o que se passa na vida das pessoas, que nós não sabemos o que levou a pessoa a fazer aquilo, tá? Da mesma forma que tem mulheres que tiveram que já se prostituir na vida para poder não passar fome ou para poder dar de comer para os filhos. Aí tem gente que fala, isso justifica, isso não justifica. Não dá para saber a situação que levou a pessoa àquilo, tá? Da mesma forma nesse caso aqui. Então eu não peço para você não julgar. Da mesma forma que ele pode ter feito isso de forma de sã consciência, na plena safadeza, pode ser que não. Pode ser que realmente eles tenham recebido a carga e não sabiam. Aí que tá. Então por isso que eu peço para vocês, não julguem, tá? Principalmente se você acredita que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tá? Se Deus é a causa primária de todas as coisas e que basicamente que Deus sabe de tudo, pode tudo e manda tudo e ele não erra, isso aqui também não seria um erro de Deus, tá? Ai, japonês, nossa, como você tá falando de religião? Como é que se fala assim, a gente tenta tocar no coração das pessoas de alguma maneira, né? Como é que se diz? Por quê? Se nós falamos para não julgar, a pessoa não escuta, vamos tocar pro lado religioso para ver se a pessoa dá um pouco mais de vazão para isso, tá? Eu sei que muita gente não gosta desse tipo de coisa, tá? Mas é aquela velha história assim, por que não espalhar um pouco mais de amor no mundo? Nossa, esse mundo tá muito, como é que se fala assim, muito cheio de coisa, muito cheio de caca, por isso que tem muita depressão, muita coisa assim. Por quê? Muita coisa ruim acontecendo. Se a gente começar a espalhar um pouco mais de amor e compreensão, a coisa tende a mudar, acredito eu. Você vê que tem países que conseguem resolver a confusão sem ter que levantar em armas. Você vê que tem países que precisam pegar em armas
porque não consegue resolver na conversa. É isso que eu tento pregar aqui. Mas vamos lá, chega de enrolação, e para você que não gostou dessa introdução com a parte religiosa, me desculpe. Tá, aglomeração. É que eu tento fazer minha parte de alguma forma para tentar diminuir um pouco, tá, essa caca de julgamento que tem no mundo, porque realmente é meio complicado, tá? Mas vamos lá, ó, escuta a âncora falando aqui, tá? E presta bem atenção na palavra Buradirudim, tá? 大量の木炭に覚醒剤を練り込んでトルコから密輸したとみられるブラジル人の男らが逮捕されました。 Então já deu para você sacar que eles já meteram a boca, né? Ó, homens brasileiros teriam contrabandeado, né, o carvão da Turquia após amassar estimulantes em uma grande quantidade de carvão. Eles foram presos, né? Infelizmente deram um nome, e eu vou dar um nome aqui também, tá? O brasileiro Elai Elson Massal, de 54 anos, e o vietnamita Do Tai Tuan, de 43, teriam recebido o carregamento, né, de contêineres com estimulante, né, agora no mês de novembro. De acordo com o Departamento de Polícia de Tóquio, Elai e seus colegas receberam a carga entregue na Turquia em forma de carvão, e os contêineres chegaram na ala de Ota, né, em Tóquio, de navio, e continham 24 toneladas de carvão, né, embalados em papelão, tá, com estimulante amassado e misturado ali. Todos os 5 negaram as acusações, dizendo que não sabiam que eram estimulantes. Então já dá para você sacar que, por isso que eu penso, né? Penso assim e falo para você, não julgue, tá? Porque nós não sabemos, né, o que levou as pessoas a fazerem isso, tá? Pode ser algo, como é que se fala assim, de sã consciência, como pode ser que não seja. Mas de qualquer maneira eles vão tomar sanções aqui no Japão por tráfico, direto ou indireto. Tá? Direto que eu falo assim, aceitando que, como é que se fala? Que eles fizeram o tráfico, ou de forma indireta, como se fosse assim, eles negando, tá? Mas ainda assim vão responder à justiça por isso, tá? Então por isso que eu falo, de qualquer maneira foi, como é que se fosse assim, eles vão receber sanções. E chamou muita atenção, por quê? Porque é uma forma nova de fazer tráfico. O Japão nunca tinha visto isso, tá? Então por isso que repercutiu. Agora vou na NHK aqui, tá? É uma pena que eu não posso mostrar para vocês, porque são imagens da NHK, que se eu postar isso aqui, tá, o YouTube me come farinha. Mas de qualquer maneira, o que é? São os carvões, tá? Eles saíram na televisão japonesa, a imagem dos carvões, e quem chegar a ver essas imagens na televisão japonesa, verá, no YouTube tem, tá? Essas imagens, assim, só que do canal televisivo mesmo. A imagem desses carvões, eles têm uns borrões brancos ali. Esses borrões brancos são os estimulantes, né? Então já deu para você sacar a safadeira do negócio. Um navio cargueiro chegando ao cais de Tóquio, vindo da Turquia, foi encontrado carregando, né, no caso assim, trazendo cerca de 24 toneladas de carvão amassado com estimulantes. Um total de 5 pessoas foram presas por suspeita da violação da Lei Especial de Entorpecentes. Em resposta à investigação, todos eles negaram as acusações. No total, 5 pessoas foram presas, incluindo 4 brasileiros, tá, e um vietnamita, incluindo cidadãos brasileiros da cidade de Kosai, você vê? Da cidade de Kosai, na província de Shizuoka, cuja ocupação é desconhecida. E o nome do brasileiro você já sabe, que é o Elai Elson Massal, tá? Saiu aqui também. De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio e outros, cerca de 24 toneladas de carvão foram encontrados quando a alfândega inspecionou a carga do navio cargueiro quando chegou ao cais da ala Ota, em Tóquio, vinda da Turquia no mês passado. Como o importador era em nome de pessoa, pessoa física, tá? Como resultado do exame minucioso dos ingredientes, verificou-se que o estimulante foi amassado no carvão. Então eles estranharam, porque geralmente são empresas que fazem importação desse tipo de coisa, e não uma pessoa. E nesse caso sim, uma pessoa
comprar 24 toneladas de carvão, ficou estranho. Eles estranharam isso. Por isso que eu falo assim, é aquela velha história. Quer tentar enganar a polícia? Porra, desculpa o termo. Seja inteligente, não seja burro. Olha aí, deu mole. Investigações subsequentes revelaram que 5 pessoas eram suspeitas do envolvimento com o recebimento da carga. E no dia 25 haviam sido presas sob suspeita de violar a lei de exceções de entorpecentes. Em resposta à investigação, ele negou as acusações, dizendo que não sabia que era um estimulante. Aí o que chamou a atenção desse tipo de coisa, que repercutiu muito no Japão, é a partir desse trecho aqui, tá? É a primeira vez que o Japão vê o contrabando de estimulantes por esse método e que foi detectado. E o Departamento da Polícia Metropolitana e outros estão investigando a rota de aquisição em detalhes, presumindo que as organizações internacionais de contrabando estejam envolvidas. É aquela velha história, se tivesse usado uma empresa para poder declarar essa compra desse carvão, dependendo, poderia ter passado, da mesma forma que outras vezes pode ser que tenha passado, mas eles detectaram agora, e como é a primeira vez, chamou atenção. Então, por isso, para você ter ideia, por isso que infelizmente o brasileiro aqui, ele caiu, como é que se fala assim, como é que se diz assim? Como é que eu vou explicar para vocês? Ele caiu na parte da notoriedade, porque é um tráfico novo. Então chamou a atenção demais e acabou saindo na mídia e infelizmente vai, como é que se fala assim, repercutir de forma direta ou indiretamente para os brasileiros. Mas, né, eu falo isso porque tem pessoas que conseguem distinguir o certo do errado, que existem pessoas que fazem cacas e tem pessoas que não fazem cacas, ou fazem cacas de uma maneira menor, tá? Até porque eu falo isso porque não existe ninguém perfeito. Todo mundo, em algum momento, tem a tendência de cometer algum erro, tá? Então, falar que existe alguém perfeito aqui nessa terra de meu Deus, difícil. Mas tem pessoas que são mais conscientes. Então tem pessoas que elas conseguem distinguir isso. Tem pessoas não. Tem pessoas que generalizam. É a mesma coisa. A questão dos, como é que se fala assim, do povo lá, dos islâmicos, né? Tem pessoas que falam que dependendo o islâmico, todos são ruins. Todos são homem bomba, todos vão falar, né? E bum! Tem pessoas que os conseguem distinguir, que tem pessoas que não vão fazer, bum! Você entende, né? Então, é aquela velha história. Por isso que eu peço para você, não julgue. Tá? Não julgue, porque isso aí é preconceito. Tá? Preconceito vem daquela história. Tá? Que vem antes. Conceito. O que vem antes do conceito. Então, se você não sabe as razões que passou aquilo ali, você tem o quê? Um pré-conceito. Se você souber a fundo a razão do que levou a cada coisa, aí você não vai ter um preconceito. Você terá um conceito. São coisas diferentes, tá? Por isso que eu peço para as pessoas, não tenham preconceito. As pessoas acham... A palavra preconceito, ela, por causa da mídia grande, por causa desse, como é que fala assim, da militância e muita coisa assim, se tornou uma palavra tabu. Você falar que as pessoas têm preconceito. Não. As pessoas, ela pode... É normal a pessoa ter uma ideia antes de saber a causa real, antes de estudar as coisas. Tem muitas pessoas que têm um preconceito em relação à nuvem, porque ele tem uma ideia básica do que é uma nuvem, mas se ela estudar o que é a nuvem, ela vai ter um outro conceito em relação à nuvem depois. Você entende? Então a palavra preconceito, ela não é ruim, mas a mídia demonizou a palavra preconceito. Mas vai fazer o quê? Né? É aquela velha história. Vamos levar para o lado ali assim que gere nossa narrativa. Tá, por favor, fujam de narrativas, pelo amor de Deus. Tá? Da mesma forma que eu falo para vocês, fujam de preconceitos. Tá? Vamos estudar, vamos ver as coisas a fundo. É a forma que eu tento trazer. Eu tento trazer de forma mais profunda possível. Por isso que eu sempre falei em alguns outros vídeos. Eu sou contra a ideia do Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola. Né? Igual que muito acontece aqui entre a mídia brasileira aqui no Japão.
pega da matéria lá, copiou, né, e trouxe para cá, POC. Só que nisso, se a matéria estiver recheada de preconceitos, estiver recheada de certas ideias ruins, todo mundo vai abraçar aquilo. E nisso o que acontece? Em vez da coisa diminuir o preconceito e melhorar o conceito das pessoas, não, vira-se uma bola de neve. É a mesma coisa em relação às minorias, no caso assim, a classe LGBT e outras classes. Em vez da coisa melhorar com a divulgação de informações, não. Parece que deteriora cada vez mais e gera uma briga em vez de gerar união. É igual a comunidade LGBT. Pô, tem pessoas assim boníssimas, muito bacanas. Eu mesmo tenho vários amigos, amigas meus, são pessoas assim que eu não falo que eu vou dar minha vida por eles, claro, porque a vida de cada um é preciosa e etc. Mas eu tiro meu chapéu para eles. São pessoas assim espetaculares. São seres humanos, independente da classe, no caso assim, da escolha sexual que eles tiveram. São seres humanos, pô. Pra que discriminar? Mas não, mas existe aquele negócio. É uma classe minoritária que não sei o quê. A partir da hora que continua fazendo essa segregação de classe, não vai haver união. Porque você separou, essa aqui é uma classe, essa aqui é uma classe, essa aqui é uma classe. Em vez de pegar assim, não, todo mundo é igual, juntar, diminui essa porcaria desses preconceitos. Mas não, as pessoas tendem a generalizar. Então fica uma coisa assim meio complicada. Tá? Por isso que é meio complicado. Eu não vou nem citar esse tipo de coisa, porque senão vai falar assim, japonês, você está sendo preconceituoso. O que vai acontecer com certeza até com esse vídeo, porque eu estou falando de Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tá? E muita gente não aceita esse tipo de coisa. Então é meio complicado. Eu tento chamar a sua atenção para abrir a mente para várias coisas, para várias possibilidades, seja elas qual forem a situação, tá? Para não deixar ser, como é que fala assim, enganado pelas coisas. Da mesma forma que pensamentos muito fechados, o que eles geram? Não consegue ver o que pode acontecer ao longo, ao espaço maior que existe. Todos nós sabemos que cada situação ela tem 2, 3, né, ou até 4, ou até mais formas de resolver. Não é sempre só aquela. Mas existe muito radicalismo hoje em dia, né? Às vezes é complicado, eu fico triste com isso. Mas vida que se segue. Então, agora você já sabe em relação ao brasileiro, tá? Infelizmente, tá aí que repercutiu aqui no Japão, né? Só espero o melhor para ele, tá? Que ele consiga resolver essa situação da vida dele da melhor maneira possível. Mas que ele vai sofrer sanções, ele vai, infelizmente, porque infelizmente ou felizmente nesse ponto o Japão ele pega pesado para não incentivar as pessoas a fazerem tráfico. Por isso que ele já pega muito pesado, porque sabendo que as sanções do Japão aqui vão ser pesadas. Mas se a pessoa ainda fez de sã consciência, ela assumiu o risco. Então não tem jeito, tá? Mas se ela fez de forma inconsciente, né, entregar na mão de Deus para ver como é que a coisa vai resolver para ele. Claro que ele vai ter que, né, passar um bom momento ali até provar que focinho de porco não é tomada. Mas até lá que sirva, dependendo de lição também. Tá? Mas de qualquer maneira, vida que se segue. Tá? E é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.